Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa e este é o canal Glória ao Rei. Sejam muito bem-vindos. Não foi à toa que você clicou neste vídeo. Abra seu coração, porque Deus quer falar com você e te abençoar grandemente em nome de Jesus. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, porque com certeza Deus vai abençoar muitas pessoas com essa mensagem. Muito obrigada. Hoje nós vamos ler o Salmo 127, versículo 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, meus queridos e minhas queridas, os filhos que nós tanto amamos, os filhos que nós tivemos, 1, 2, 3, 10, quantos forem, são herança do Senhor para a nossa vida. Foi Deus quem nos deu. Deus colocou os nossos filhos sob a nossa responsabilidade. Isso é algo muito grande e muito importante. Uma coisa é gerar uma criança, outra é criar, outra é educar. Mas uma mãe e um pai de verdade, eles geram, eles criam e eles educam. Porque nós não podemos simplesmente ter nossos filhos e deixá-los soltos no mundo. Mesmo vivendo debaixo do nosso teto, deixá-los soltos como muitas crianças estão hoje em dia. Quantos pais e mães estão dentro de casa e seus filhos estão trancados dentro de um quarto o dia inteiro jogando videogame, falando com os colegas no telefone e nas mídias sociais e não trocam uma palavra sequer com seus pais. Os pais não trocam sequer uma palavra com seus filhos. E mesmo morando dentro da própria casa, há um distanciamento enorme. É como estranhos que vivem juntos. Isso não pode acontecer. Você tem que ter proximidade com seu filho, com a sua filha. Você tem que conversar com ele. Você tem que ser o melhor amigo dele. Dar conselhos para o seu filho e a sua filha baseados na palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Quando Deus nos dá nossos filhos, Ele coloca essa pessoa sob a nossa responsabilidade. Ele coloca essa alma debaixo da nossa responsabilidade. E nós devemos alimentar essa pessoa, nós devemos cuidar dela, protegê-la, orientá-la nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho em que deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar, porque a palavra do Senhor estará gravada no coração dessa criança. E ele vai crescer vendo os pais vivendo na palavra, tendo bons exemplos, porque muito mais importante do que palavras são os exemplos que nós damos aos nossos filhos. Outra obrigação que nós pais temos com os nossos filhos é monitorar tudo o que eles veem na internet, no celular, na TV, filmes, desenhos, as músicas que eles ouvem, as pessoas que eles seguem nas mídias sociais. Nós devemos monitorar tudo isso, não deixá-los soltos, abandonados dentro de casa. Porque o mundo está cheio de maus exemplos, o mundo está cheio de falsas doutrinas, o mundo está cheio de artistas que ensinam coisas malignas para as crianças. Os desenhos estão repletos de mensagens subliminares malignas, ensinando feitiçaria, ensinando as crianças a desobedecerem seus pais, ensinando a elas que os pais não têm autoridade sobre elas, que elas não devem respeitá-los, não devem obedecê-los, principalmente os filmes e desenhos da Disney. Fiquem de olho. A Netflix e tantas plataformas estão cheias de desenhos e de filmes repletos de mensagens subliminares malignas e de mensagens abertas, claras. O diabo, ele quer influenciar as crianças desde muito cedo, quanto mais cedo melhor. Quer ensinar para elas a feitiçaria, quer ensinar para elas a rebeldia contra Deus, a rebeldia contra os pais. Quer ensinar para elas que a palavra de Deus, isso aí não vale, isso aí não tem valor. O que vale é ficar ouvindo aquelas músicas com aquelas letras malignas que ensinam as crianças desde pequenas a mexerem seu corpo, a rebolarem, a usarem roupas decotadas.
Você deve tratar o seu filho com carinho e com amor, porque ele deve ter dentro de casa um pedacinho do céu. Ele deve olhar para você, pai e mãe, você que cuida de uma criança, e enxergar em você um pedacinho de Deus. Você deve amá-lo, você deve respeitá-lo, você deve orientá-lo nos caminhos do Senhor, alimentá-lo, cuidar da saúde dele, ouvi-lo. Não é porque é criança que nós não temos que ouvir, não. As crianças têm sentimentos, as crianças são inteligentes, elas têm sabedoria. E nós temos que ouvi-lo, ouvir o que elas estão sentindo, perguntar para elas o que elas estão sentindo. Por que você está triste? O que aconteceu com você hoje? Como foi na escola? Pode contar comigo, eu vou te ajudar. Mandar a criança engolir o choro, isso é uma tremenda falta de respeito ao que ela está sentindo. Ela vai crescer achando que os sentimentos dela não têm valor, que ela não pode sequer sentir, quanto mais demonstrar os sentimentos. Converse com seus filhos, compreenda eles, se coloque no lugar deles, seja altruísta com seus próprios filhos, porque o seu filho é o seu primeiro próximo. Como você vai amar o seu semelhante como a você mesmo, se você não ama o seu filho como sendo o seu próximo? Com respeito, com amor, com carinho, com cuidado, com proteção. Comece amando o seu filho como seu próximo, como você ama a si mesmo. Ensine a palavra de Deus para ele. Ensine para ele que o que está acontecendo no mundo é errado, que ele tem que nadar contra essa correnteza. Você deve orar pelos seus filhos. Você é autoridade espiritual sobre eles. A sua autoridade espiritual cobre os seus filhos. Então você tem que ser homem e mulher de Deus. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a Deus, ler a Bíblia, porque os seus filhos estão debaixo da sua autoridade espiritual. A responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande, vai muito além de alimentar, levar e buscar na escola, comprar roupa, comprar chinelo. É muito mais do que isso. Ele também é uma alma que Deus colocou sob os nossos cuidados e nós temos a obrigação de ganhá-lo para Deus e de conservá-lo na presença de Deus. Enquanto ele for criança, ele te obedece. Enquanto ele for criança, você o cobre com a sua autoridade espiritual. Mas quando ele já tiver discernimento e andar com os próprios pés, ele tem que saber que o caminho certo é o caminho da palavra que ele aprendeu quando criança. É o caminho de Deus que o levará para o céu. Meus irmãos, em breve Jesus vai voltar. Não vai demorar, vai ser muito em breve. E o depois não existe. Nós temos que consertar a nossa vida hoje. Conserte a sua vida hoje. Deixe para trás tudo que tem te afastado de Deus, tudo que tem te feito errar, cair, pecar. Tome a decisão hoje. Jesus está voltando. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Neste momento onde você estiver, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu rejeito todas as coisas do mundo, Senhor, e quero servir somente a Ti em novidade de vida, porque eu quero ir para o céu contigo, em nome de Jesus. E fique firme. Rejeite o pecado, busque a Deus, ore. Em nome de Jesus, Deus é contigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos. E seja o melhor pai e a melhor mãe que você puder ser em Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Clique no card aqui acima para você assistir as outras mensagens. Com certeza Deus vai tocar no seu coração também. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Até a próxima.